Imensa honra a gente contar hoje com a visita do Túlio Milman no nosso programa Bate-Bola do Torcedor, que é um programa elaborado e construído pelo Juizado do Torcedor, voltado para o frequentador do estádio e para o amante do futebol, que hoje aborda as questões de comportamento do torcedor nas relações que envolvem o ato de torcer, né? Túlio, é uma satisfação muito grande contar com a tua colaboração, com o teu tempo para esse projeto, e quero te agradecer de antemão por esta disponibilidade. Olha, eu que agradeço a possibilidade de estar conversando aqui, acompanho o trabalho do Juizado desde que praticamente ele nasceu, né, e sou testemunha da contribuição que o Juizado vem dando para o esporte, para o futebol e para os grandes eventos. Então, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho e, em segundo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando. Ok. Muito obrigado. Eu quero te dizer também que a admiração é absolutamente recíproca. Eu tenho um respeito tremendo pelas tuas opiniões e esta é a razão fundamental pela qual tu foste convidado, porque a tua opinião importa para todo o público torcedor. Antes de mais nada, eu queria fazer alguma abordagem. Quanto tempo tu atua no jornalismo, Túlio? Já está há bastante tempo? Olha, no jornalismo, sim, nós estamos aí 30 anos de jornalismo, lá, desde o começo, né, da minha primeira experiência profissional até hoje, se passaram 30 anos. E como é que foi a tua trajetória? Tu começaste no jornalismo de televisão? Como é que tu chegasse a fazer alguma correspondência internacional? Como é que foi o teu trabalho? Eu comecei, na verdade, por onde a maioria termina. O meu primeiro trabalho foi como correspondente internacional durante as Olimpíadas de Barcelona, em 92. O primeiro trabalho na grande mídia. Eu já atuava antes, eu atuava num pequeno jornal da comunidade judaica, né, eu fazia alguma. Então, eu conto o começo da minha carreira no jornal chamado Shofar, que é um jornal que existia da comunidade judaica de Porto Alegre. Obviamente, ele não existe mais, era uma experiência amadora, muito bem intencionada, mas insustentável do ponto de vista, inclusive, econômico. Mas a minha primeira experiência em mídia foi durante as Olimpíadas de Barcelona. Eu estava morando lá, né, recém-formado, e me ofereci para mandar lá ainda, na época, imagine, por cartas, né? Eu lambia o selo, colava e mandava a carta para o Correio do Povo. Eu comecei a minha carreira na empresa jornalística Caldas Júnior, onde tem grandes amigos até hoje. Então essa foi a minha primeira experiência, foi na Olimpíada, como correspondente internacional. Mas que bacana, E aí dali tu começaste, quando tu vieste para o Brasil em que ano? Aí eu voltei em 92, no fim das Olimpíadas, e aí me apresentei no Correio do Povo, lá, para o então diretor de redação José Barril Nuevo, e aí ele disse, não, tu vais para a política, né? Tu não vai ficar no esporte, tu vai para a política. Aí me botou como repórter de política. Na época, a Rosane de Oliveira tinha acabado de sair de lá, o Armando Burdi era o editor de política, e eu comecei a fazer reportagem política lá em 92. Alguns meses depois, 4, 5 meses depois, o José Barril Nuevo foi convidado para ir para a RBS, para fazer a página 10 de Zero Hora. Né? E ele tinha, junto com o cargo dele, ele tinha um cargo de assistente, que era um cargo de remuneração inicial e tal. Então ele me convidou, disse, tu não queres ir comigo para a RBS? Eu disse, claro. Então eu fui com o Barril Nuevo para a RBS. Aí peguei uma época de expansão da mídia local, com o surgimento da TV Com o surgimento de outras rádios, e fui crescendo e fazendo coisas diferentes dentro da RBS até hoje. Eu me reinventei várias vezes dentro da mesma empresa, né? O que para mim é uma alegria muito grande. Mas meu começo foi assim, eu cheguei à RBS com o José Barril Nuevo. Aí nós estamos falando de 93, começo de 93, mais ou menos. Sim. Tu vê, ainda que tu seja um torcedor, amante do futebol, tu nunca tiveste a oportunidade de trabalhar na mídia esportiva, né? Exceto como correspondente na Olimpíada, né? Cobertura de Olimpíada, e tive uma outra passagem que eu nem gosto muito de recordar, mas o Inter foi disputar lá nos Emirados Árabes um Mundial, e eu fui como convidado aí da patrocinadora, e também lá cobri, né? Enfim, não vamos nem relembrar aquele momento. Foi uma experiência profissional muito boa, o resultado de campo não foi muito bom, mas eu cobri 3 Olimpíadas e uma Copa do Mundo. Na Copa do Mundo do Brasil, eu acompanhei a seleção brasileira todo o tempo, eu era correspondente da seleção, então viajei para todas as sedes, ficava na Granja Comaria, e tive uma experiência esportiva que para mim, olha, talvez tenha sido a mais impactante e a mais transformadora, que foi cobrir uma Paralimpíada no Rio de Janeiro. Eu propus a RBS
um projeto, né, de valorização do paradesporto, e a empresa topou, e eu fui. Quando todo mundo estava voltando, quando acabaram as Olimpíadas do Rio, eu estava embarcando para o Rio para ver de perto uma Paralimpíada. Olha, eu lhe garanto que é uma experiência absolutamente fascinante e transformadora, sob todos os aspectos, do ponto de vista esportivo. Ali tem tudo, ali tem superação, tem talento, ali tem todos aqueles atributos que a gente gosta no esporte, capacidade de adaptação, tudo está ali numa Paralimpíada. É uma experiência realmente fantástica que eu recomendo para quem tiver a oportunidade. E, bom, nós sabemos que tu é um torcedor do Esporte Clube Internacional. Como é que começou a tua vida de torcedor? Tu acompanha desde criança, acompanhava o pai? Como é que funciona isso aí? Não, eu nunca tive opção. Não me foi dada essa opção. Eu tenho uma Sim, história de família muito peculiar, né? E aqui não vai nenhum demérito a qualquer outro clube, é uma história pessoal, né? O meu avô, ele veio para o Brasil na época do Holocausto, do nazismo, um judeu alemão fugido da Alemanha por uma injunção histórica. Ele veio parar em Porto Alegre por uma oportunidade de trabalho. E na Alemanha ele gostava muito de futebol. Torcia para o Eintracht Frankfurt, o time de Frankfurt, que era a cidade onde ele vivia. E aí chegou em Porto Alegre e vamos ver o que tem aqui de futebol, né? E disse, aqui tem um clube que é o Clube dos Alemães, né? Então sim. ele foi até o Clube dos Alemães. E eu estou falando de uma coisa que aconteceu há muito tempo, que está absolutamente superada, né? Hoje em dia a gente sabe, enfim, que os clubes se popularizaram, se modernizaram, se arejaram, isso não existe mais. Mas ele não se sentiu muito bem pelo fato de ser judeu. Sentiu que havia alguma coisa estranha ali, né? E foi para o outro, que era o Internacional. Então, o Internacional na minha família foi a primeira porta de aceitação, de inclusão, de igualdade. Foi a primeira vez que o meu avô se sentiu brasileiro, aceito igual a todos os outros que estavam ali. Então tem essa carga familiar no Internacional, né, dos domingos em família ir para o estádio. Meu tio tinha uma Kombi, a gente, imagina, hoje a EPTC nos pararia na primeira esquina, né? Mas nós íamos em 20 dentro daquela Kombi, íamos para o estádio, e aí quando o Inter ganhava, saíamos para jantar de noite, ou no chinês, no Pagoda, ou na Santo Antônio. Então, o Inter tem esse componente de união familiar, que outros clubes também têm com seus torcedores. O Grêmio tem, o São José tem, o Juventude tem. Isso não é um, né, mas a história da minha família se construiu assim. Então, o Internacional nunca foi uma opção para mim. Eu já nasci colorado, Sim. e foi a primeira coisa que eu foi colorado. Eu mal nasci, o meu avô já me escreveu como sócio do Internacional. Foi o primeiro documento que eu tive na vida, né? Então, assim, não tem como desassociar isso da minha história, da história da minha família. Interessante, né? Essa ligação da paixão pelo futebol e que, de um certo modo, ela nos faz trazer algumas reminiscências de família, né? A gente vê isso aí na gastronomia e o Sim. futebol também tem disso. Tem Aham. disso que tu, de um certo modo, tu te vincula afetivamente como uma forma de lealdade familiar, como uma forma de tributar o amor familiar que tu recebes. Quando eu penso Mas em Internacional, isso tudo vem à minha cabeça. Vem aquele gosto de domingo, né? Vem a torta de maçã da minha avó, né? é Alemã. interessante. Vem uma série de afetos e de pessoas que já não estão mais aqui, e isso tudo torna uma vivência muito rica e muito presente na minha vida, né? Então, realmente, é puro É afeto. verdade. É, dá até para a gente dizer, né, tu, não sei se tu concordas, que o, o torcer, a preferência clubística é uma coisa que se insere na alma do torcedor, né? E Totalmente. tu, de um certo modo, Totalmente. tu não, é muito difícil tu te divorciar dessa realidade. Mas, bom, tu viveste uma realidade na Espanha, lá moraste na Espanha e, naturalmente, como apreciador do futebol, tu deve ter acompanhado lá o futebol, assistido jogos e tudo mais. Qual é a comparação que tu farias entre o perfil do torcedor espanhol e o torcedor brasileiro? Tu farias algum comparativo, algum paralelo entre eles? Igualmente apaixonado. Eu tive a experiência em Barcelona, né? Eu estava lá em 92 quando o Barcelona ganhou sua primeira Champions. E na época não jogava nenhum brasileiro lá. No gol era Zubizarreta, o Koeman, que é o treinador do Barcelona, pelo menos quando a gente está gravando, né? O treinador troca. Na Europa nem tanto. Era
o volantão do time, tinha o Laudrup, que era um ponteiro rapidíssimo, Stojkovic, era um time espetacular. O Guardiola jogava naquele Barcelona. Eu, claro, na época eu era estudante, era caro ir ao Camp Nou. Eu um dia fui convidado por um amigo e fui assistir um jogo desse grande time no Camp Nou. Mas lá na Espanha existe um componente no futebol que aqui nós não temos, que é o componente político, né? E não devemos ter. Eu acho que a gente tem uma vantagem em relação a eles. Porque sendo o Barcelona, né, uma unidade na época já que flertava com o separatismo, que tinha um certo antagonismo com o poder central de Madrid, né, e tem até hoje, mais do que tinha naquela época ainda, o Futebol Clube Barcelona ele era uma expressão de nacionalismo catalão. Tanto que o idioma falado dentro do estádio era o catalão, não se falava espanhol. E durante o regime franquista, obviamente, que todas as manifestações de diversidade identitárias foram reprimidas, né? Mas o Barcelona funcionava como a válvula de escape desse sentimento catalão, que hoje aflorou de uma forma até um pouco descontrolada. Então, isso eu senti essa diferença lá. Torcer para o Barcelona, né, era ser mais do que aqui contra o poder central de Madrid, contra o Real Madrid, e por mais paradoxal que seja, o outro time de Barcelona chama-se Espanhol, né, que é o time teoricamente leal à coroa. Então, mesmo internamente, mesmo sendo um clube muito menos expressivo, com menos torcida, né, o espanhol se escrevia com NY, é como se fala espanhol em catalão, mas mesmo assim, esse componente político do futebol, né, de enfrentamento a um poder central, o que a gente teve aqui na década de 70, mas de uma outra maneira, né, o uso político do futebol. Isso torna as questões lá um pouco mais complexas. Então, essa é a primeira comparação que me ocorre. Assim, esse componente aqui, desta forma, apesar de a gente ter aqui no Rio Grande do Sul um pouco dessa sensação de que nós enfrentamos o poderio do centro do país, né, de que o Grêmio lá na década de 90 enfrentava aquele Palmeiras poderoso, né, de que o Inter na década de 70 rompeu com essa barreira hegemônica do eixo Rio-São Paulo, mas é bem menos do que é na Espanha. Pelo menos em Barcelona, onde eu vivi. Como é que tu avalias hoje, tu naturalmente frequentando os estádios desde criança, evidentemente que tu pegaste todo um processo evolutivo, um processo de desenvolvimento da cultura do futebol nos estádios. E também da cultura do ato de torcer, onde naturalmente a gente convive com rivalidades, com alguns atos um pouquinho mais abusivos, decorrentes desta realidade. Qual é a tua avaliação hoje do torcedor gaúcho ou do torcedor brasileiro? Qual o papel que tu acha que o futebol representa para essas pessoas? E o que tu avalias de evolução nesse período em que tu frequenta os estádios? O que mudou no futebol e no ato de torcer? Olha, mudou muito, e como qualquer transformação, tem os seus aspectos positivos e os seus aspectos que são questionáveis, né? O estádio de futebol, quando eu era piá, ele era muito mais colorido, né? Ele tinha Coreia, ele tinha mais diversidade, ele tinha aquela alegria explosiva do torcedor mais humilde que a gente encontrava na rampa, né? Mas por outro lado, né, era uma experiência bem mais até arriscada do ponto de vista humano, né? Porque eu me lembro, por exemplo, hoje eu sei uma posição muito radical em relação a isso, né? Eu me lembro, por exemplo, de os vendedores de uísque nas cadeiras do Beira-Rio, né? E eu me lembro de ver gente embriagada, assim, caindo, né? E esse era um ambiente onde, por exemplo, mulheres não transitavam com tanta naturalidade, crianças não transitavam com tanta naturalidade, era um ambiente machista muito mais violento e descontrolado do que é hoje. O banheiro era um acessório, as pessoas faziam as suas necessidades ali nos muros onde desse vontade. Então, a experiência de consumo do futebol, ela se sofisticou, e acredito que isso seja importante, doutor, até no sentido de conter um pouco esse instinto de violência, né? A gente tem que ter algumas regras dentro do estádio de futebol que não tem nada a ver com a emoção que a gente sente. Tem uma frase, que eu não sei se é de Freud ou não, é atribuída a ele, que para mim fala muito de perto com o futebol, né? Quer dizer, tem aquilo que fazem pra gente e tem o que a gente faz com o que fazem pra gente. O sentir emoção, o sentir raiva, o sentir frustração, futebol é para isso. Eu sempre brinco, claro, usando uma imagem exagerada, que o futebol é o meu terreno de imbecilidade. É onde eu me permito ser contraditório, ser irracional, mas isso tudo tem que ser canalizado de uma forma civilizada, né? Não dá para deixar explodir,
Então, esse ambiente onde se lida com emoções muito explosivas, né, ele tem que ser regrado. A gente tem que saber que tem uma câmera ali me vigiando, né? Tem que saber que eu tenho que assistir sentado, eu tenho que saber que eu tenho um limite dentro desse. Senão a gente vai assistir cenas como já assistimos no passado, não só no Brasil, assistimos em Bruxelas, assistimos no mundo inteiro, cenas de explosão. E o ambiente é explosivo, então a gente precisa de regras. Eu acho que nesse ponto nós evoluímos muito, e não é por estar na sua presença. O juizado dá uma contribuição muito grande para que esse espetáculo que é feito de choro, de dor, de emoção, né, para que isso possa ser canalizado de uma forma, eu não diria minimamente, mas maximamente civilizada, que é o que faz a beleza do espetáculo. Sem esses freios, né, é a barbárie. Então acredito que perdemos um pouco, e aqui não tem nada a ver com questão socioeconômica, né, por favor. Né? Eu até acho que o estádio poderia ser um pouco democrático no acesso às pessoas de menor poder aquisitivo. Mas eu entendo que o espetáculo é caro, ele precisa se financiar, né? A gente tem que fazer algumas opções em relação a isso. Mas tentando ser um pouco objetivo na sua pergunta, eu acredito que temos uma evolução muito boa e muito positiva na experiência de consumo e de vivência no futebol dos estádios, apesar de termos ainda muitas questões a corrigir, mas a linha de evolução ela é ascendente. Os públicos assim prioritários do nosso programa são torcedores amantes do estádio, que gostam de ir ao estádio, que gostam de torcer. Pelo que percebo, tu detectaste, né, ao longo dos anos que o espaço do estádio sempre foi um espaço de descontração do torcedor, de liberação de suas emoções, algumas das mais primitivas, inclusive, né, dentre as quais as que tu relataste aí. Obviamente que esse processo de organização e de controle do comportamento nos estádios, ele foi uma necessidade histórica, por conta desses problemas que tu mesmo relataste. Pergunto, o que nós podemos, como é que nós podemos trabalhar esse ímpeto natural que o torcedor tem, apaixonado tanto pelo seu clube, e naturalmente trabalhar a rivalidade com o torcedor adversário, para que a gente não se defronte com atos de barbárie, com atos de violência. Tu, como torcedor, tens alguma dica para os nossos telespectadores? Olha, eu não tenho assim uma base técnico-científica muito grande, mas eu tenho algumas intuições que me servem de norte. E eu acredito que uma delas, a principal, é a humanização do estádio de futebol. De que forma? Eu fiz há alguns anos um curso numa escola chamada Hyper Island, que é uma escola de criatividade nórdica, de um país do norte da Europa. Eles vieram a Porto Alegre e fizeram um seminário muito importante. Um dos professores estava envolvido no estudo patrocinado pelo governo britânico para terminar com a violência nos estados. E ele estudava os hooligans. Ele fez um trabalho muito interessante sobre só aqueles torcedores britânicos extremamente violentos que ainda existem, mas não vão mais ao estádio, são barrados dos estádios. E ele nos explicava um conceito. A gente tem hoje a Big Data, que é a grande quantidade de informação, né, que a gente sistematiza, analisa e daí tira conclusões. E ele disse que tem a Small Data, que é olhar para um ser humano. E ele conta que ele estava num jogo da Premier League e ele viu um hooligan que ele estava estudando sentado calmamente no estádio ao lado do seu filho. E ele ficou olhando para aquela cena, mas esse cara é um brutamontes, como é que ele tá? E ele se deu conta, mas o cara tá com um filho do lado. Então, se nós estimularmos as pessoas a levarem os filhos para o estádio, a levarem os seus pais mais velhos para o estádio, naturalmente cria-se um clima como esse que eu estou vendo aqui, esse selvagem domesticado aqui atrás pela presença do próprio filho. E isso já vem acontecendo em alguns setores do estádio. A gente vê com naturalidade hoje famílias, pessoas de mais idade, crianças, né, frequentando o estádio de futebol. E isso, para mim, seria o principal investimento. Né? Humanizar o estádio de futebol. E, paralelamente a isso, eu sempre defendo, digamos assim, eu delimito bem os dois extremos. A gente tem que ter educação, por um lado, e educação também passa por isso, né? E a gente tem que ter a fiscalização e a punição do outro. Tem que estar muito claro, a gente combina as regras. Não cumpriu a regra, tem que ter uma consequência. E nesse ponto, mais uma vez, o juizado, né, as ferramentas da tecnologia, a presença da autoridade de uma forma cordial, humana, mas efetiva nesses espaços. A gente precisa saber que a briga vai ter uma consequência. Né? E, então, acho que esses dois extremos, por um lado, humanizar,
humanizar os espaços, humanizar as presenças, humanizar a experiência e, por outro lado, né, ter mecanismos eficientes para reprimir excessos. Se a gente conseguir fazer essas duas pontas e o que está no meio delas com excelência, e estamos avançando nisso, eu noto, estamos avançando nessa direção. A gente vai conseguir definitivamente transformar a experiência do estádio de futebol em algo leve e divertido, né? E mesmo quando for ruim e frustrante, dentro de limites legais e civilizados. Muito legal. Uma outra questão interessante, Túlio, na linha e na esteira do que tu estás afirmando, que eu acho muito pertinente para o objetivo do nosso projeto, nós tivemos essa semana a morte de 2 policiais e bombeiros que faleceram no exercício da atividade profissional. Fato que gerou uma comoção muito grande, né? Paradoxalmente, eu vejo que nós temos no ambiente dos estádios de futebol uma rejeição muito grande às atividades policiais, de um modo geral. Eu vejo que o torcedor ele não consegue, muitas vezes, né? Não estou dizendo que sejam todos, mas muitas vezes os torcedores têm dificuldade de encarar de forma, eu diria assim, racional, o trabalho da polícia no ambiente do estádio, que é um trabalho difícil, absolutamente, às vezes, antipático, mas necessário, fundamental no ambiente dos estádios. Tu não concordas que esta visão humanitária também poderia ser estendida aos policiais, aos servidores, aos agentes públicos que lá estão? Vejam bem, muitas vezes nós temos ocorrências ali em que torcedores chegam ao ponto de arremessar pedras nos policiais. Quer dizer, são coisas que... Qual é a tua leitura a respeito desse tipo de incidente aí? Olha, assim, eu digo isso, não sou... Giovanni Grisotti, nosso colega da RBS TV, diz o seguinte: ninguém resiste a uma investigação, nem eu. Ele fala brincando isso, né? Então eu não sou santo, tá? Enfim, mas nunca tive problema com polícia em estádio de futebol. Nunca tive problema com a polícia. Ao contrário, quando eu vejo policiais ali, eu me sinto mais seguro. Agora, é que há um antagonismo, né, essencial entre aquele torcedor que chega ao estádio para extravasar a sua emoção e a autoridade policial que está lá para reprimir. Né? Então a gente precisa entender essa dinâmica. Dificilmente, dentro do ambiente de futebol, torcedores e policiais vão se abraçar e não é para isso. E acho que não precisa ser assim. Né? A polícia está lá para reprimir, né? e para policiar. Essa é a função da polícia. Não só para isso. A polícia orienta. Eu uma vez me perdi no estádio de futebol quando eu era criança, o policial me encontrou. Então, tem outras funções aí nesse meio que são funções extremamente humanas e relevantes. Mas o que se precisa achar é uma fórmula de convívio. E aí passa pelos dois extremos. Né? Passa pelo treinamento da nossa polícia, que também evoluiu muito. Né? Antigamente, esse policial, eu me lembro da tropa de choque, né? Não tinha conversa, era bordoada. Né? Não tem assim, quando o nosso policial hoje, as técnicas de treinamento também evoluíram. O policial não tem momentos que ele não pode ser bonzinho, compreensivo. Né? O policial ele tem que agir. Ele tem o Estado tem o monopólio da força nesse sentido, né? E tem que utilizá-la quando é necessário. Agora, bom que nunca seja necessário. Então, acho que passa pelo treinamento que também nota a evolução da polícia, que em determinadas circunstâncias, aqui e ali, também pode cometer seus exageros, né? E pela compreensão do torcedor de que a polícia está lá para cumprir um papel. Né? Então, não vai dar um gol, o policial não vai... Às vezes acho que eles têm vontade, o policial não vai sair vibrando, ele não está torcendo comigo, ele está ali fazendo outra coisa. Né? E isso tem que ser compreendido e respeitado. Agora, treinamento do torcedor e do policial, cada vez mais. Aí a gente vai chegar no... Agora sim, né, a polícia, e não só a polícia, como todas as autoridades que estão ali, autoridades de Estado, de todas as suas esferas, são fundamentais para que a gente possa chegar ali no estádio e fazer o que a gente gosta, que é torcer. A gente precisa compreender que sem a presença deles a gente não conseguiria fazer o que a gente gosta no estádio. Falando sobre comportamento e relacionamento do torcedor, tá? Na tua opinião, o futebol, ele não assume uma dimensão excessivamente exagerada na vida das pessoas ao ponto de gerar inimizades, até criminalidade por conta destas paixões? Olha, são aprendizados de anos, né, doutor?
E eu chegou uma época da minha vida, inclusive profissionalmente, que eu comecei a me posicionar de uma forma um pouco mais incisiva em relação às coisas do internacional. E eu cheguei num ponto, né, que eu compreendi que isso não traz benefício algum, né? Se a gente olhar de perto hoje, a gente vai ver dois clubes que têm origens diferentes, mas são dois clubes que são muito parecidos nas suas essências. Então, a rivalidade ela é normal, ela é positiva, mas ela não pode chegar ao nível do antagonismo, né? Ao nível em que isso se transforma em violência e às vezes, eu notava muito isso, doutor, é muito estranho, né? Eu comecei a falar sobre futebol, aí daqui a pouco eu escrevi um texto sobre outra coisa. E eu ia lá e olhava os comentários, tinha uns comentários agressivos, 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 agressivos. E aí eu começava a mexer naquilo e a pessoa vinha pro futebol. Ah, porque tu é um colorado, não sei o que, não sei o que. Opa, pera um pouquinho, né? Aí eu me dei conta que eu não estava ganhando muito com isso. Ninguém estava ganhando muito com isso. Então, assim, o futebol ele é um canal, um vetor de algumas emoções, né? Até voltando ao futebol britânico, eu li uma pesquisa uma vez muito interessante. São essas pesquisas que conseguem aprofundar suas percepções, e ela detectou que um dos motivos pelos quais os homens britânicos gostam muito de futebol é que é um dos poucos espaços em que o homem pode manifestar, inclusive, a sua afetividade. Quem nunca no estádio de futebol, num gol aos 46 segundos, abraçou o colega do lado sem saber quem era, né? Não tem como fazer isso em outro espaço da vida, a não ser no futebol. O futebol é para demonstrar também isso, né? É o espaço da libertação dos sentimentos. Só que a gente tem que saber filtrar os positivos e os negativos nesse contexto. Então, esse eu acredito que seja um dos grandes desafios. O futebol ele carrega toda uma simbologia de guerra, né? Ele tem o seu brasão, ele tem o seu campo de batalha, né? Eu me lembro que internamente na RBS durante um tempo eu iniciei uma campanha pela extinção dos termos bélicos do futebol. A batalha, a guerra, o guerreiro, o matador. A gente usa muitas palavras que são de outro espaço para falar de futebol, né? E eu acho que a gente tem que cuidar com essas coisas, porque inclusive subliminarmente isso gera um efeito. O futebol não é uma guerra, não é uma batalha, ele não é o meu inimigo. Simbolicamente isso funciona, só que às vezes o simbólico ele acaba extravasando da sua dimensão simbólica para a dimensão concreta, e aí não. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Mas, de novo, eu acredito que a gente vem evoluindo muito nisso, doutor. Sim. Eu confesso que eu sou um apaixonado pelo futebol e é uma das inspirações que me trouxe para trabalhar nesta jurisdição aqui, né? Gosto muito, mas eu vejo que ele assumiu uma dimensão muito grande na vida das pessoas, inclusive pela mídia. Até que ponto a mídia não contribui para esta excessiva prioridade ao futebol em relação a outras questões pessoais de cada torcedor, da vida de cada torcedor, que seriam mais importantes? É uma boa reflexão. Eu não tenho uma resposta fechada para isso, tá? Eu acredito que, na verdade, o futebol, assim como a política e como outras áreas, na verdade, eles são quase como, não sei se o termo é correto, quase como estuários para onde determinados sentimentos que estão ali acabam desaguando, né? E eu tenho a impressão de que determinados contextos, se não fosse o futebol, seria outra coisa, né? O futebol está ali e essa, digamos assim, essa natureza conflitiva, essa natureza é, explosiva, essa natureza de revolta, essa natureza, ela acaba canalizando, o futebol acaba canalizando isso. O bandido ele seria bandido mesmo fora do futebol, né? Por isso que o torcedor, ele não é um torcedor, ele é um bandido que está lá no ambiente de futebol. Seria outra coisa que eu não sei qual é, mas seria outra coisa. Então, nesse contexto, eu absolvo um pouco o futebol como ponto de origem. Mas o que se precisa cuidar é para que, quando isso seja identificado, o elemento causador desse distúrbio e dessa violência seja automaticamente identificado, excluído e punido, né? Para que não seja um ambiente fácil da propagação disso tudo. Agora, não quero fugir da questão da mídia, tá? Sim, acho que às vezes não, a mídia ela também se comporta na razão do interesse que há pelo assunto.
né? Eu me lembro que no começo, por que a gente não transmite música erudita na televisão? Porque ninguém assiste. Né? Por que a gente fala sobre muito futebol? Porque as pessoas gostam e querem. Sim, a amplificação ela vai gerar mais interesse, que vai gerar mais amplificação. Mas tem determinados temas, e aí não é uma questão da mídia em si. Né? A mídia ela também é reflexo da sociedade onde ela está inserida. A gente muitas vezes transfere para a mídia, para a escola, né? Questões que na verdade, vêm com deficiência lá da sua origem. Né? Quer dizer, por que desculpe enveredar pela sua seara, mas por que a litigância aumenta tanto no Rio Grande do Sul e no Brasil? As pessoas perderam a capacidade de resolver conflitos. Né? Eu não posso dizer que a culpa é da justiça, porque as pessoas perderam a capacidade de resolver os seus conflitos com o seu vizinho, bater na porta do vizinho, escuta, vamos conversar, teu cachorro está latindo muito, o que a gente faz? Tá, vamos para a justiça. E eu acredito que com o futebol, claro, eu estou falando de coisas diferentes, mas acontece a mesma coisa, ele acaba sendo, né, em tempos de polarização, em tempos de desemprego, em tempos de radicalização política, ele é um ambiente muito fértil, né, para que essas questões todas se aproveitem do futebol e usem como vetor para explosões indevidas que deveriam ser resolvidas de outra forma. Né? Mas sim, acho que há exagero, inclusive nisso que eu já referi. Nós da mídia continuamos tratando o futebol como se fosse batalha, como se fosse guerra, né? Como se fosse o matador, como se fosse. E eu acho que a gente teria uma contribuição maior a dar nesse sentido, de colocar o futebol na sua dimensão, sim, de enfrentamento, de rivalidade, de disputa, mas não de guerra e de batalha. Hoje nós estamos afastados dos estádios. Evidentemente que é iminente o retorno, né, da presença do torcedor, que é uma coisa muito boa, porque é um retorno à normalidade. Mas esse período de isolamento social decorrente do Covid-19 nos trouxe um fomento muito grande à utilização das redes sociais pelos torcedores. A bem da verdade, nos últimos anos é muito comum a utilização dessas redes sociais, infelizmente de modo nocivo, muitas vezes, até mesmo em prol da criminalidade. Isso é uma realidade. Daí porque nós estamos com esse projeto, com esse programa voltado para tornar as redes sociais algo construtivo para os torcedores. Como é que tu avalias o uso das redes sociais e o que tu recomenda para os nossos torcedores que gostam de se manifestar nas redes sociais, usam para utilizar como fazer memes, para fazer gozação com o time adversário? Até que ponto o humor deve ser utilizado dentro desse segmento? Bom, eu tenho uma premissa para mim que é muito clara. Eu acredito que tudo é válido, mas a brincadeira boa é aquela em que todo mundo acha graça, ou em que há um consentimento para tal. Né? Existem ambientes e grupos de amigos que, inclusive, torcem para times diferentes, em que há um consenso. Olha, vamos zoar aqui, vamos pegar no pé, vamos, quando um perder, trocar flauta. Ok, a gente combina isso. Né? Eu acredito que aí não é humor mais invasivo, né? Mais agressivo, que tem um objetivo. Isso é uma coisa que eu não consigo conceber. Tá? Eu não consigo conceber, por exemplo, foguetório quando o time adversário perde. Eu não estou querendo proibir, tá? Não é isso. As pessoas têm direito de se manifestar da forma como elas quiserem. Mas eu acho isso, com perdão da palavra, uma estupidez. Né? Quer dizer, eu fico imaginando, às vezes, uma criança, né? Às vezes uma pessoa que. Aí o time dela perde, ela ouve um foguetório na rua, e acontece com Inter e Grêmio. Então, assim, se manifeste naqueles ambientes em que isso é ok. Agora, não imponha, né, esse espírito de porco a quem não quer. Isso não é legal, não é democrático, não é cidadão, não é nada. Eu tenho determinados amigos em que, ok, a gente se toca flauta, né? Tá, mas as pessoas não são obrigadas a conviver com isso. Às vezes, especialmente para uma criança, a perda, o seu time perder é algo muito dolorido, né? Que o pai tem que administrar em casa. É também importante para aprender a lidar com a frustração, uma oportunidade que o pai e a mãe, os cuidadores, têm de ensinar para que serve uma derrota, né? Para que serve o erro, que uma derrota sempre precede uma vitória posterior, que a gente tem que aprender com o erro, que a vida às vezes não é justa, né? Que às vezes quem joga melhor perde, mas que vai ter um outro jogo semana que vem. Aí tem um foguetório na rua.
Não combina com aquilo que eu acredito que seja o mínimo de civilidade. Bom, voltando às redes sociais. As redes sociais têm na sua essência algo que elas não revelam, né? E estou aqui generalizando, mas eu não vou citar nomes. A rede social, na verdade, ela se vende como se ela oferecesse um serviço. Ela oferece uma organização das buscas, ela oferece uma possibilidade de livre manifestação, sem intermediação. Na verdade, o negócio dessas redes sociais, o business dela, como elas ganham dinheiro, né, não é oferecendo, é tirando. Tirando o quê? Mapeando o teu comportamento, mapeando as tuas emoções, mapeando os teus hábitos de consumo. E para que isso aconteça, na essência do funcionamento dela, ela precisa da tua reação espontânea, crua, bruta. É tudo feito para te estimular a não pensar antes. Gostei, não gostei, like, não like, retuito ou não retuito. Né? Eu escrevo e publico. Ela é feita para tirar de ti aquilo que tu nem sabe que existe dentro de ti. E aí elas contam com um mecanismozinho que se chama algoritmo, né? Que eu vou tentar. É como se fosse uma gavetinha onde todas as tuas informações vão lá para dentro. Tudo. Quanto tempo tu fica olhando para uma página, que horas tu entra, o que que tu consome, com quem tu conversa. Isso tudo vai formando um mapa. Um mapa. Opa, o Túlio vai para a internet de noite olhar sobre golfe. Semana passada ele olhou sobre taco. Então, daqui a 4 horas ele vai querer comprar uma bolinha. Então, daqui a 3 horas e 59 minutos entra uma propaganda de uma bolinha de golfe para o Túlio. Esse é o business dessas redes sociais. Não é nada mais do que isso. Para isso, elas precisam te oferecer alguma coisa para extrair o teu comportamento. Então, tá, fechando o meu raciocínio. Num ambiente como o futebol, essa possibilidade de botar para fora, de externar, de não contar até 10 antes, pode ser muito perigosa. Então, assim, ó, o senhor me pediu dica, né? Enfim, quem sou eu para querer ensinar alguém alguma coisa? Mas aprendi isso. Conte até 10. Conte até 10 antes de agir e de reagir. Porque, em geral, isso não vai levar a nada. Vai levar a conflito, né? Vai levar a briga e vai levar o algoritmo a te conhecer um pouquinho melhor. Você sabe que eu tenho uma prática que eu não tenho feito muito, eu faço uma espécie de terrorismo cidadão contra o algoritmo, né? Então, às vezes, eu procuro uma coisa que não tem nada a ver comigo. Eu vou procurar a culinária coreana do século XIV. Eu dou a busca, aí o algoritmo, mas o que esse cara quer com culinária coreana? Então, eu tonteio o algoritmo. Eu não quero que essas redes sociais me conheçam de uma forma que nem eu me conheço. Eu acho extremamente Compreendo. perigoso na perspectiva de longo prazo. Então, nós temos que achar uma forma de reagir contra isso. Europa, Estados Unidos, mesmo o Brasil, estão implementando regulações para proteção de dados, né? E a gente tem que evoluir nisso. Sou pena de daqui a pouco nós sermos o algoritmo nos conhecer mais do que a mãe da gente nos conhece. E aí é o caos. Compreendo. Vou fazer um pinga-fogo final, Túlio. Vamos lá, E estou vou pronto. discutir. Então, primeira pergunta. Tu és a favor ou contra a liberação da bebida alcoólica no ambiente do estádio? Absolutamente contra. Radicalmente contra. Convictamente contra. Como tu descreve a postura do torcedor gaúcho frente à presença feminina no estádio? Tem algo a melhorar? Melhorou, mas ainda tem muito a melhorar. Cânticos de torcedores no ambiente do estádio. Se Alguma objeção ao que já existe? O que pode melhorar? Algo que já existe, sim. A gente não pode mais conviver com homofobia, com racismo e dizer que isso faz parte da cultura do clube. Não. O cântico, a hora que ele está celebrando as nossas glórias, né, que ele está eventualmente pegando no pé do time, mas não com homofobia, não com racismo, não, isso é crime, isso não é futebol, isso é crime. Não pode. Não pode. Ok. Rivalidade e fanatismo. Qual o limite distintivo entre um e outro? A rivalidade é eu querer ganhar. O fanatismo é eu querer destruir o meu inimigo. Eu sou rival, quero ganhar do meu inimigo. O fanático quer destruir o inimigo. O primeiro, ok. O segundo, jamais. Até que ponto tu torceres contra o teu rival representa fanatismo? Até o ponto em que isso é uma boa pergunta. Agora eu patinei. Deixa eu pensar um pouquinho.
Depende da forma como isso é feito. Eu vou fazer Eu vou construir aqui de dizer que eu não seco o adversário muitas vezes, né? Seco. Agora eu não fico, eu fico quieto. Eu não vou soltar foguete na janela, sabe? Em determinadas circunstâncias, olha, eu vou lhe dizer, eu balanço, né? Eu fico porque é o meu vizinho, é o meu sobrinho, entende? Então eu acho que isso não pode se transformar em algo patológico, exagerado, para comprometer amizades, mas faz parte da rivalidade. Faz parte da rivalidade, ok. Faz parte da rivalidade. Túlio, um recado final, então, para os nossos torcedores aí. Da tua lavra aí, meu amigo. Olha, eu não sei, isso vai ficar gravado, né? E vai ficar para sempre, né? Atualmente, os dois principais clubes do Rio Grande do Sul, né, não vivem momentos muito bons dentro do campo. A minha esperança é que quando você estiver vendo isso, que está nos assistindo, o Inter e Grêmio estejam melhores do que estão hoje. Porque hoje a vontade é falar sobre qualquer outro assunto. Não sobre esporte, mas o futebol dentro do campo hoje ele está entristecido. Está complicado, né? Então, se você estiver nos vendo agora e Inter e Grêmio estiverem liderando campeonatos, classificados para fases de competições nacionais, fique feliz porque a vida já melhorou. Túlio, eu quero te agradecer muito pela colaboração, pelas tuas ideias, pela tua... Se isso vai ficar gravado no canal do Juizado do Torcedor, muito mais vai ficar gravado na minha memória afetiva. Foi uma grande honra poder participar dessa experiência contigo, que para mim é uma referência no jornalismo brasileiro, e te desejo muito sucesso, muitas felicidades aí na tua nobre missão, e muito feliz também com o crescimento da família aí, né? Que se avizinha. Isso aí, vamos lá. Doutor, olha, muito obrigado mesmo pelo convite, né? Sim, reitero o meu apreço, a minha admiração pelo seu trabalho, pelo pioneirismo da sua atuação, na tentativa de dar uma contribuição para o futebol, para o esporte, para os grandes eventos. É uma contribuição inestimável que o trabalho de vocês dá. Então, o que a gente pode desejar é que cresça, que se estabeleça e que continue dando frutos. Foi uma alegria conversar com o senhor. Você sabe que eu passo a minha vida inteira fazendo pergunta para os outros, quase ninguém me pergunta nada. Então, quando eu tenho a oportunidade de responder perguntas, para mim também é uma alegria. Muito obrigado. Olha, é difícil saber no que tu é melhor, viu? É difícil. Muito obrigado, viu? Um grande abraço, viu? Felicidades. Obrigado. Terminamos aqui o nosso programa Bate-Bola com o Torcedor. Até a próxima semana com nova exibição. Felicidades a todos.